Solta o som. Amados irmãos, que a graça soberana de Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu estava meditando sobre a palavra de Deus e nós vimos tantas coisas acontecer nos nossos dias que é necessário nós aproximarmos mais de Deus enquanto há tempo. A Bíblia diz em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está próximo. Nós sabemos que há comodidade, há expressões, argumentos e desvarios doutrinários nos nossos dias, gerando assim conflitos, divisões e escândalos. Escândalo estes que está imbuído dentro dos preceitos das chamadas organizações religiosas, ou seja, das chamadas igrejas religiosas. Haja vista que há consequências terríveis sobre determinadas pessoas, porque são influenciadas e não receberam, na verdade, o amor da salvação para se salvar. Certa vez, tinha uma mulher em nossa igreja, ela chegou ali para congregar conosco, pasme-se, eram pessoas que diziam crer na mensagem a qual pregamos. E ela chegou na igreja e ela sentou-se e ficava engolindo mosquito, olhando para as paredes, reprovando alguma coisa. E eu, como um pregador, eu fiquei um pouco preocupado, sem saber o que estava passando na cabeça daquela irmã. Mas, um certo dia, ela me ligou e falou: pastor, eu não vou congregar mais na igreja do Senhor. Eu simplesmente falei para ela: tudo bem, você tem o direito de congregar onde você quer. E é uma coisa que nós temos que saber, que o profeta de Deus para essa era, ele disse ali na mensagem, a ordem da igreja, que a igreja ela é soberana. E quem é a igreja? É o pastor ou é você? Então a igreja ela é soberana. E na soberania dela, ela tem o direito de escolher qual pastor ela vai congregar. E qual a igreja ela vai congregar. Ela tem o direito de escolha. Isso também está embasado nas Escrituras, porque quando o povo escolheu Saul, rejeitou o profeta Samuel, e aquilo foi uma grande decepção para Samuel, e quando ele foi reclamar para Deus que o povo havia rejeitado e aceitado aquele outro homem, Saul, Deus disse para Samuel: este povo não rejeitaste a mim, a ti, mas rejeitaste a mim. E Deus então ele disse para Samuel: dê Saul para o povo. Então o povo tem o direito de escolha. Por isso você tem que entender que você, quando você quer escolher, você não precisa de estar apegado a ponto de você pensar que você não tem o direito de escolha. E aquela irmã, ela pediu para sair da igreja, e assim que ela saiu, ela me ligou pedindo para que eu fosse ali, ou ela viesse até a igreja para devolver os seus dízimos. Eu, evidentemente, com toda a sinceridade do meu coração, eu disse para ela que ela poderia devolver o seu dízimo, entregar seu dízimo em outro local onde ela estava com desejo de congregar.
Mas ela me disse uma coisa, e ela disse para mim, isso foi muito importante, porque ela disse: pastor Carlos, você sabe, o senhor sabe por que eu estou saindo da sua igreja? Eu disse para ela: não, irmã, eu não sei o porquê. Ela disse: porque o senhor não pertence ao grupo de Goiânia. Porque o senhor não pertence ao grupo que está estabelecido em Goiânia. Eu tive uma grande surpresa, porque eu não sabia que a gente era excluído por não pertencer a um grupo chamado Grupo de Goiânia. E assim muitos irmãos aí têm esse cordão umbilical ligado a Goiânia, ligado a Belo Horizonte, ligado a tal e tal e tal, e isto tem que ser cortado. Você tem que cortar esse cordão umbilical com grupos de igrejas. E você tem que estar ligado à palavra, à Bíblia, à palavra de Deus, você tem que estar ligado ao Espírito Santo. Porque quando nós sabemos que o profeta disse: ficai ao lado do seu pastor, é claro, é evidente que você tem que estar ao lado do teu pastor. Mas quando esse pastor comete um deslize ou comete algo doutrinário, algo errado, você não pode acompanhar com ele. Você não pode ir com ele porque ele está em falha perante a Bíblia. Você não pode ficar ao lado de um pastor, como se pregam isso aí na cabeça das pessoas. Ficar ao lado do seu pastor. Nós temos que ficar ao lado do nosso pastor. E se esse pastor estiver de acordo com a palavra, dos preceitos, dos rudimentos de Deus, tudo bem. Mas se ele sair, ele não é mais o homem do centro, ele se desviar para a direita ou para a esquerda com linhas doutrinárias, você tem o dever, você tem a obrigação de abandoná-lo. Esta é a revelação da palavra. Porque se você saber disso e ouvir uma advertência e você continuar ali, certamente você terá graves consequências na tua vida. Agora, olha a hora que nós estamos vivendo. Eu não vou congregar com o senhor porque o senhor não pertence ao grupo de Goiânia. Eu falei: tudo bem, fica à vontade. E graças a Deus, Deus tem nos dado esse entender, esse conhecimento, que os crentes, a maioria dos crentes, eles não leem a Bíblia. Eles não ficam ao lado da Bíblia. Eles defendem uma tese, uma ideologia, um sistema religioso. Isso é muito grave para você. Você tem que quebrar essas coisas. Você tem que ficar ao lado do Evangelho de Jesus Cristo. Agora eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre este assunto que eu vou ler aqui, que está escrito aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel, capítulo 28, versículo de número 14. Diz a palavra de Deus: eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estava no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criada até que se achou iniquidade em ti. Olha a qualidade de Satanás. Olha a qualidade do diabo. Deus criou o diabo, dotou ele de formosura, de sabedoria, e foi dado para ele também esse privilégio de ser um querubim ungido. Mas aí eu te pergunto, ele foi expulso do céu? Sim, ele foi expulso do céu. Por que Satanás foi expulso do céu, já que ele tinha essas grandes qualidades sobre si? Isto prova que ele foi expulso do céu não porque ele fumou, porque ele bebeu, porque ele adulterou, porque ele matou, porque ele era um querubim ungido. Mas o que ele fez? Por que Deus o expulsou? Porque ele se exaltou. A exaltação, a Bíblia diz que aquela exaltação dentro dele subiu aquele glamour. Ele queria ser igual a Deus
ou maior do que Deus. Ele queria um trono para ser idolatrado, para ser venerado pelos demais anjos ali no céu. E Deus deixou ele fazer a sua campanha, Deus deixou ele fazer o teu trabalho, Deus deixou ele fazer a sua política ali no céu, porque nesse período o que ele estava fazendo? Ele estava aliciando os anjos do céu. Ele estava aliciando, fazendo a sua campanha ali no céu para conseguir adepto a si. E a Bíblia então mostra que Satanás, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu para ficar ao seu lado. Com aquela conspiração, com aquela mediocridade e com aquela situação, ele conseguiu conquistar para si 1/3 de anjo do céu. E o que Deus fez? Por causa do orgulho, por causa daquela condição, a Bíblia então mostra que Deus expulsou aqueles anjos do céu, 1/3 dos anjos do céu desceram, caíram sobre a terra. Está escrito em São Mateus: eu vi Satanás cair como um raio do céu. Ele foi expulso, ele caiu do céu, e o que ele fez? Ele veio trabalhar aqui na terra com seus anjos caídos, que dantes conhecia louvores, conhecia adoração, e eles entendem muito bem o que é a área do Evangelho. Eles sabem muito bem o que é pregação. O diabo sabe pregar bonito, o diabo sabe falar em línguas estranhas, o diabo profetiza, o diabo, todos os 9 dons carismáticos que está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, o diabo ele personifica todos os dons. Exceto a única coisa que o diabo não pode fazer é amar, porque o amor é Deus. Então o diabo ele não pode amar, mas ele fala em língua, ele profetiza, ele prega bonito, ele canta bonito, exatamente para enganar, porque esses anjos caídos que desceu com Lucifer, que desceu com Satanás, eles estão aí dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos, exatamente para enganar. Por isso que Jesus falou que, se possível for, enganaria teus próprios escolhidos. Isto é anjo caído. Anjo caído dentro das igrejas, chamada evangélica, para enganar o povo, levando o povo a colocar o coração em um homem, levando o povo a colocar o coração em uma instituição, em uma igreja, mas lá dentro eles não têm o Espírito Santo. Por isso que está escrito na Bíblia que toda árvore que não der bom fruto tem que ser cortada e lançada no fogo. Então tem que dar fruto para Jesus. Você está dando fruto para o nosso Deus? Será que esse evangelho que você está seguindo está dando fruto para Jesus? Ou está dando fruto para uma instituição? Ou está dando fruto para uma economia onde se constrói ali grandes templos, onde se aglomera ali grandes investimentos para investir na sociedade, naquela condição em que você sabe que aquilo ali não agrada a Deus? Mas, meu amado e querido irmão e ouvinte, é hora de nós pedir a Deus sabedoria. É hora de nós pedirmos a Deus conhecimento. Por isso diz a Bíblia, para nós crescermos no conhecimento e na graça. Quando se tem isso, recebe. Por isso é necessário você e eu, nós pedirmos a Deus e termos de Deus um dos dons mais importantes, que é o dom de discernir espíritos. Quantos espíritos enganadores têm saído? Quantos espíritos enganadores estão em cima dos altares, dos púlpitos? Quantos espíritos estão te levando a se afastar do evangelho cada dia mais? A crer no evangelho falso? E nós sabemos que um evangelho falso, o que é que ele produz? O que o evangelho falso produz? O evangelho falso, ele produz uma falsa sensação. O evangelho falso, ele mostra para uma pessoa que está na lama, que é um porco, e leva ele a estar convencido e convencida de que ele é uma ovelha. O evangelho falso tem esse poder. Levar um porco a pensar que é uma ovelha, está convencido que é uma ovelha
e acreditar que é uma ovelha pelos argumentos que são pregados, pelos ismos que são pregados, por aquilo que é anunciado. As pessoas estão alegres, sorridentes, felizes, porque está frequentando uma instituição religiosa e achando que é uma ovelha, quando na verdade ele é um porco. Por isso continua na lama, por isso as tuas atitudes, por isso os seus frutos, por isso que ainda estão na lama, porque o evangelho que recebeu não é um evangelho que vem do alto. Por isso que está escrito ali no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8. Diz a palavra de Deus: se nós mesmos, isto é, os apóstolos, se nós mesmos, ou um anjo descer do céu que pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, é um evangelho anátema. Anátema significa amaldiçoado. É outro evangelho que não leva à mudança de vida. Por isso as mulheres estão como estão, vestindo roupas imorais. Os homens, pastores, pregadores, em cima dos púlpitos, em prostituição, adultérios, divisões, carnalidade. E aí as duas leis estão aí. A lei do pecado está reinando. A lei do engano está reinando. Agora, olha a hora que nós estamos vivendo. É hora de nós pensarmos e agradecer a Deus por Deus ter abrido o nosso entendimento com discernimento de espírito e tomar coragem e abandonar esse sistema arcaico, falido, diabólico, onde é governado por anjos caídos que foram expulsos do céu para enganar as almas, para enganar as pessoas. Meu amado e querido ouvinte, nós temos que saber disso. Eu me lembro agora de uma ilustração de um certo missionário que ele foi pregar para os índios. E ele entrou ali na selva para pregar para os índios, e quando ele chegou ali, ele encontrou com o cacique. O que ele fez? Ele não tinha autorização para pregar, mas ele deixou a sua velha Bíblia com aquele cacique. E passado algum tempo, ele voltou, ele retornou àquela aldeia para ter informação o que havia acontecido. E quando ele chegou ali naquele cacique, ele disse: e aí, irmão índio, como é que estão as coisas? A Bíblia que eu deixei, você leu? As palavras que eu preguei, que eu falei do Evangelho de Jesus Cristo para você, você assimilou, você recebeu? E aquele índio, ele disse: olha, pastor, desde que eu comecei a ler a Bíblia, desde que eu comecei a examinar as Escrituras, e isto é importante, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que ter uma mente aberta, e nós não devemos deixar ser levado por anjos caídos, por falsos pastores, por falsos pregadores. Quando eles usam a palavra de Deus para seus próprios benefícios, e muitos dizem: Deus falou comigo, Deus está me entregando revelação, Deus manda te falar. Deus não fala fora da Bíblia, não. Deus fala dentro da palavra. O que acontece é que as pessoas deixaram de examinar as Escrituras. As pessoas deixaram de ler a Bíblia e não ter a Bíblia como a sua prática e regra de fé. Abandonaram a Bíblia e estão apenas focados naquilo que o homem prega, que muitas vezes é fruto da sua mente. A maioria dessas revelações que são entregadas em cima desses púlpitos são frutos da mente do homem. Não está embasado naquilo que está escrito. Então, é melhor nós termos um momento de ensinamento, de adentrar-se na palavra de Deus, ter um bom conhecimento, um bom estudo da Bíblia, do que estar atrás desses ventos de doutrina que te leva à ruína. Quantos filhos destruídos que foram criados dentro das igrejas? Quantas filhas destruídas hoje, com a idade de adolescência, já destruído, com as mentes cauterizadas, caídos nas drogas, no pecado, na incredulidade, tornaram-se ateus e foram criados dentro das igrejas. Por que isso? Porque não colocaram em prática a fé genuína. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho do Senhor. E muitas vezes não se ensina o filho no caminho do Senhor.
Ensina o filho no caminho da igreja, no caminho da instituição, daquilo que aprendeu que não é correto. Então, por isso tem acontecido isso. E aquele velho índio, quando ele recebeu ali aquela Bíblia, o que ele fez? Ele convocou as pessoas ali indígenas e começaram a ensinar e a ler a Bíblia. E quando aquele missionário retornou ali, aquele missionário lhe fez uma pergunta. Ele disse: como vai, irmão índio? Como vai as coisas? Como é que estão? E aquele índio, aquele cacique, ele disse para aquele missionário, ele disse assim: olha, depois que eu comecei a ler a Bíblia, depois que eu comecei a examinar as Escrituras, agora eu sinto que há 2 cães dentro de mim. E aquele índio então disse para esse missionário que havia 2 cães dentro dele. Um querendo que ele fizesse o bem e o outro querendo que ele fizesse o mal. Olha só. Um querendo que ele agradasse a carne e outro querendo que ele agradasse o espírito. Olha a disputa do homem. O velho homem querendo vencer o novo homem querendo vencer o velho homem. As velhas atitudes, as velhas práticas querendo voltar a reinar neste corpo, nessa casa, mas as novas práticas querendo uma oportunidade. Dê uma oportunidade para Deus. Abandone os teus pecados. Abandone as tuas falhas. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E aquele missionário perguntou para aquele índio: já que tem essa disputa, esses 2 cães brigando dentro de ti, qual dos 2 vai vencer? Qual dos 2 vai vencer? Aí nós temos que saber que há um espírito e há a carne. Há o poder das trevas e o poder da luz está entre nós. Há somente 2 poderes na terra, o poder do mal e o poder do bem. Ou você serve a um ou você serve a outro. Você não pode servir a 2 senhores, você não pode servir a 2 lobos. Você não pode servir a Deus e servir o diabo. Por isso que a Bíblia diz que a palavra do cristão seja sim, sim ou não, não. O que procede disso é procedência do maligno. Você não pode estar em cima do muro, no tocante as coisas de Deus. Ou você tem que tomar decisão, ficar ao lado de Deus ou ficar ao lado do diabo, porque naquele grande dia terá surpresa. E aquele missionário então faz essa pergunta: qual dos 2 que vai vencer? E aquele índio, aquele velho índio disse assim: olha, missionário, que vai vencer aquele a quem eu der mais alimento. O que eu alimentar mais vai vencer. Se eu alimentar este cão, ele vai alimentar. Se eu alimentar esse outro cão, ele vai vencer. Então o vencedor é aquele que mais recebe alimento. E nós somos assim. Você está sendo, você tem que alimentar as coisas de Deus. Você tem que alimentar o Espírito Santo. Você tem que alimentar-se da palavra. Não de ensinamentos arcaicos, falidos, de doutrinas caídas, arrebentadas. Você está fazendo o que ali? Você sabe que aquilo ali não te dá direito ao reino dos céus. Você sabe quando você está seguindo e tentando defender uma tese, uma doutrina de hipocrisia, de igrejas falsas, de evangelho falso, você sabe que você vai acertar com Deus. Então é hora de você se arrepender. Deus está falando contigo. Deus está abrindo teus olhos. Seja humilde. Ao mesmo tempo que você seja humilde para aceitar a palavra, você também tem que ser corajoso para dizer não. Porque foi Jesus que nos ensinou. Jesus que falou para nós ali em Apocalipse. Ele deixou bem claro. E nós sabemos que a Bíblia diz: não ajunteis com as obras infrutíferas das terras, mas antes condenai-as. Sai dessa situação. Nós estamos no fim. Jesus está voltando. Qualquer manhã desse ele estará pronto. Qualquer anoitecer, qualquer momento Jesus está voltando. É hora de desespero. É hora de você abandonar esses velhos preceitos, esses velhos costumes e agarrar-se ao Espírito de Deus e se humilhar. Jesus está te dando oportunidade, Ele está te chamando. Abraça a causa de Deus. Olha que Ele está te chamando, Jesus Cristo está te chamando. Aceita-o agora. Deixa as doutrinas estranhas de lado e crê no Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que a graça soberana seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém.